Agora esta chamada está sendo gravada. Tá bem. Paz, meus irmãos. Que alguém que for ouvir essa live, essa oração, que seja abençoado nesse dia. Que esse dia, essa noite, seja consagrado ao Senhor. Não só essa noite, mas todas as noites. Porque cada dia é um dom do Senhor. A nossa vida é um dom do Senhor. Que nós possamos ser gratos a cada dia, a cada respiração de nossos dias. Porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Nós que temos a aprender, ser mais grato a cada dia. Porque abre porta para Deus nos conceder coisas maiores. Pai, abençoa essa live do pastor Lucas. Que essa live seja abençoada, cheia, Pai, cheia de sabedoria, discernimento, entendimento. Abre os corações para a tua verdade. Abre, Pai, nossos corações para aprender mais da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa nos guiar, nos orientar, abrir nossos corações, nosso entendimento. Pai, nos move, Pai, conforme a tua vontade. Que o justo seja mais justo ainda, Pai. Que nós possamos aproximar de Ti cada dia mais. Que nós possamos se apaixonar por Ti a cada dia mais. Que o nosso amor aumenta cada dia mais. Que nossa união entre irmãos aumenta cada dia mais. Hoje eu peço que a tua santidade aumenta cada dia mais em nós. Que a nossa purificação aumenta cada dia mais. Que a tua vontade seja feita. Que a tua vontade seja estabelecida nessa terra. Pai, pela tua misericórdia. Alcança, Pai, aqueles que ainda não foram alcançados. Que essa live saia aqui sementes, que seja plantado em solos férteis, que possa dar muitos frutos. Usa a boca do pastor Lucas como fonte de bênção. Santifica o coração dele, santifica a mente, o pensar, o falar. Santifica a casa dele, que a casa dele, nesse exato momento, seja um átrio santo. Que tudo que possa sair da boca dele seja santificado, Pai, para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o bem da tua igreja no dia de hoje. Em nome de Jesus, que a tua paz reine em nosso meio, que a tua alegria, Pai, seja estabelecida na tua igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado aí pela oração. Vamos começar a live. Que pena que a pastora Nilva não está, a irmã Odete não está, o Gustavo e a Vera. O tema hoje é muito interessante. Bom, irmãos, o cachorro está latindo lá no fundo, vocês estão ouvindo? Eu vou ter que diminuir ruído aqui com o software. Vamos ver se eu consigo diminuir ruído aqui, porque o cachorro está latindo lá. Áudio, né? Cancelamento de ruído, tá. Se vocês ouvirem o cachorro latindo, me avisa, tá? Não sai não. Ainda bem, porque ele tá perturbando. Eu já fui lá com a lanterna e tudo, mas não descobriu o que era. Tem 5 cachorros aqui, né? Agora eu tenho 5. Tá bom. Ó Senhor Deus, dá-me graça agora nessa live. Então, irmãos, eu trago aqui as lives, os temas da live são angústias que eu passo, porque tudo que eu ensino é aquilo que eu estou vivendo, ou que estou aprendendo, ou que eu ainda consigo resumido da minha vida para tirar uma lição, ou aquilo que é um processo que Deus está fazendo na minha vida. Então, eu não consegui, eu vou caracterizar 3 tipos de espiritualidade aqui, tá? Uma que é aquela da igreja raiz, né? Outra aqui seria duas espiritualidades aqui, uma minha e outra de mais alguma pessoa aqui. Bom, nessas 3 espiritualidades que eu vou caracterizar, eu vou falar do que acontece no geral
né, de crises e angústias. Veja só, eu não consegui ficar na Igreja Raiz porque eles têm um nível de santificação. Eu não sei como, se é por graça ou se é por esforço, eles conseguiram uma mortificação da carne acima do padrão que eu vivo hoje. Eles são platonistas, e os platonistas são aquelas pessoas que acham que a matéria é ruim e que eles têm que voltar lá para o mundo espiritual. Eu tive fazendo um levantamento de estudos e percebi que a visão deles é platonista. Inclusive, esse fato de dizer que é pré-existente faz parte do platonismo, tá? E vocês vão ver que faz parte do platonismo. A espiritualidade que eu carrego é aquela que eu procuro me humilhar, porque eu não tenho condição de fazer coisa alguma. É aquela que eu me submeto e tento me humilhar. Só que eu estou encontrando uns paradoxos, né? Paradoxo não é contradição, tá? Paradoxo é quando uma coisa sobe, a outra desce, e você tem que encontrar um equilíbrio. E contradição é quando uma vai contra a outra, tá? Então, não é contradição, é paradoxo. Porque contradição faria eu desistir, né? Paradoxo tentar fazer eu descobrir a razão pela qual a coisa não funciona. Então, veja, eu fui orar, fiz jejum 3 dias, depois parei, depois fiz mais 3 dias, e hoje eu estou tendo uma síntese aqui do resultado dos jejum dos últimos 3 dias, porque a síntese dos outros dias anteriores eu já trouxe aqui na live, né? Então, vamos para a nova agora. Então, o que eu estava falando, né, só para quem a Vera que chegou agora, que eu vou caracterizar 3 espiritualidades aqui, vamos fazer um estudo sobre essa questão da fé genuína, tá, da fé verdadeira, em contraste com outros mecanismos de espiritualização. Então, veja só, eu não consegui ficar na Igreja Raiz, só repetindo um pouco para poder uma Vera pegar, né, porque eles alcançaram uma espiritualidade que eu não consegui alcançar. Eu não consegui alcançar, eu não sei, eu sei que tem fatores históricos da minha vida, coisas não resolvidas, que precisam ser tratadas, e isso também bloqueou e tal, mas eles conseguiram uma espiritualidade onde eles talvez sejam por ser filhos de crentes há muito tempo, eles já vêm submetendo a carne a uma mortificação em que eles já conseguiram um patamar espiritual. E eu tive fazendo levantamento de onde vem essa ideia de que a matéria é ruim e que você precisa voltar para o mundo espiritual completamente. Essa ideia ela é platonista. E, inclusive, o platonismo acredita na pré-existência. E o platonismo é uma filosofia grega, gnóstica, tá? Não é uma filosofia evangélica, por incrível que pareça. Tá? Pode ser que a pré-existência esteja dentro da Bíblia, não foi revelado para mim. Enquanto não for revelado, eu não vou dizer que né? Eu dou testemunho daquilo que está no meu coração. Do que os outros dizem, cada um assume o que diz. Então, eu sou aristotélico. O que é aristotélico? O Platão achava que a matéria era podre, então tinha que viver no espírito, aniquilar a matéria. Aristóteles falava, não, que a natureza é boa, que a vida é boa, e você só tem que viver em equilíbrio. Quando eu vejo Jesus se encarnando, né, eu acho que ele é mais para Aristóteles do que para Platão. Porque Platão considerava a carne tão ruim que Jesus não teria nem se encarnado. Que seria podre demais para Deus se encarnar. Então, o demiurgo, que seria um intermediário entre Deus e os homens, ele estaria no mundo astral. E você teria que se elevar até ele para encontrar Deus. Esse é o demiurgo da gnose, é o demiurgo da nova era, que são um ser entre Deus e os homens, né? E você tem que fazer meditação transcendental e tal, e procurar as naves espaciais que até te elevam lá, te arrebatem, para você encontrar a sua redenção do seu corpo e voltar para o mundo espiritual. Na minha experiência, tudo que eu participei mostra que isso aí é tudo diabólico e perverso. Por quê? Vocês vão ver o estudo que eu vou fazer. Isso mantém o ego, e o ego vai subir
e vai ficar junto com o nível espiritual satânico, porque Satanás, ele gosta de ter o ego de cada um funcionando, porque ele vai ser rei sobre os egos, né? Ele é o ego dos egos, né? Então ele vai ser rei sobre os egos e as pessoas vão cair num mundo estúpido, sei lá, como que seria um mundo onde a pessoa se elevou e tem um monte de extraterrestre lá com tecnologias ou com naves espaciais e é contra Jesus. Nem quero saber. Eu só faço uma digressão assim de tentar imaginar o que seria uma espiritualidade de autoelevação. Bom, eu acredito que os irmãos da Igreja Raiz, eles creem em Jesus e eles usam a cruz e vão mortificar a carne por causa disso. Então eles não vão correr esse perigo. Mas se eles não tivessem a cruz e não tivessem Jesus, estariam totalmente em perigo, como estão em perigo todo mundo da nova era. O meu problema é que eu detectei aqui no meu estudo, é que embora eu queira buscar o Senhor, eu estou fazendo um certo esforço, que não deveria, né? Porque se é rendição, não deveria ser um esforço, e eu não consigo mudar a minha vontade, que também eu descobri por quê. Quer dizer, pelo menos deu para... Existe uma outra espiritualidade aqui, que é alguém que não está na Igreja Raiz, não faz da maneira como eu faço, e está conseguindo algum resultado. Agora, eu não consigo prever o trajeto de ninguém. Eu vivi 40 anos e eu estou olhando para trás para ver se eu entendo o que aconteceu comigo para poder corrigir os meus passos seguintes. Mas o que cada um pode encontrar daqui para frente, eu não sei. Né? Eu não sei. A única preocupação minha e a preocupação fundamental é que não leve o ego para nada. Se ele tiver ali com uma pontinha de ego ali, mais cedo ou mais tarde aquele fermento cresce e vai derrubar você. Então essa é a ideia. Então, dada essa introdução, eu vou fazer aqui os contrastes do que eu aprendi hoje, fazendo esse estudo, e nós vamos aplicar para a nossa vida hoje, e identificar onde estão os pontos falhos da nossa busca espiritual, tá bom? Então é isso aí. Eu vou comentar, porque eu posso colocar aqui o texto, mas se eu colocar o texto, vocês vão ficar olhando o texto, não vão ver. Eu vou comentar, deixa eu ver quantas páginas dá aqui. Ixi, 32 páginas, vai ser longo. Mas eu vou tentar discutir bem. Então, eu fiz um paralelo histórico desde a época do Egito até os dias de hoje, da elevação espiritual gnóstica, que é essa que você cresce por si mesmo, contra a espiritualidade bíblica, da revelação bíblica, tá? Então, na revelação gnóstica, nós temos Hermes Trismegisto, certo? Que é um bruxo lá da época do Egito, certo? E nós vamos trazer essa espiritualidade, fazer um resgate até os dias de hoje, que está usando a psicologia, por exemplo, para fazer as pessoas se tornarem melhores, né? Alcançar uma elevação espiritual até, inclusive, pela psicologia moderna, tá? E o outro eixo que nós vamos trabalhar aqui é a parte da revelação, que são os patriarcas, os profetas, os apóstolos e os santos e pais da igreja, que são os fundadores, né? Através da fé em Cristo Jesus, do que nós temos hoje como cristianismo, ou fé em Cristo, né? Então, existe... todos esses dois métodos falam de ascensão, iluminação, conhecimento superior, tá? E assim por diante. Na elevação egípcia, certo? Ela tem uma influência dos filósofos, como eu falei no início, né? Que eles chamam de helenismo, que é a filosofia amparando o conhecimento espiritual, certo? Então, nós temos lá na antiguidade uma cosmologia sacerdotal egípcia, onde eles consultavam os astros, e através desses astros eles descobriam quais seriam as intenções que eles deviam dar para crescer espiritualmente. Nós temos o platonismo, que é uma filosofia de purificação com asepsia, com banhos, com purificações, né? E tem práticas iniciáticas e mistérios, tá? Nessa filosofia egípcia, eles querem retornar à centelha Eles acham que o mundo material é uma prisão, tá?
e nós devemos sair dessa prisão do corpo para o mundo espiritual através do intelecto. Então, o método central que eles utilizam é a salvação pelo conhecimento. Ele é um conhecimento, ele não é racional, você não tem muitos discursos sobre esse conhecimento, mas ele é esotérico, né? Ele tem que ter práticas iniciáticas, né? Algumas, como o batismo, né? Porque o batismo é uma iniciação também. Ele tem que ser progressiva, e somente os capazes espiritualmente conseguem se elevar. Eles utilizam a prática de purificação interior, né, do corpo, da mente. Eles buscam a contemplação do cosmos, né, gostam de astronomia, gostam de coisas, né, siderais, do espaço. Fazem exercícios de interiorização, né, meditação, silêncio ritual. Eles tem a asepsia religiosa, que é limpeza, banhos, né? Uso de perfumes, de incensos, né? Lavagem do corpo, lavagem de partes do corpo, de roupas e assim por diante. Então, eles acham que eles vão se elevar fazendo da alma subir para o intelecto, que a alma tem as emoções e a vontade, vai subir para o intelecto, e do intelecto vai chegar à divindade. Baseado nisso, tem os 7 chakras, que começam lá nos órgãos sexuais, cada órgão e cada glândula do corpo representa um chakra, e vem para o fígado, aí vem o coração, glândula aqui, até chegar na pineal, e da pineal vai para cima. Tá? Então, eles vão subindo nesses degraus, como é que eu falei? Esses degraus espirituais do corpo, né? Chakras, né? E até eles ultrapassarem o nível da pineal e viverem para cima da consciência do cérebro, né? Que seria a migração total para a autonomia do seu próprio corpo. Aí, com isso, ganharia poderes miraculosos também e capacidades supra-humanas, né? Acima do humano. Depois que eles atravessam a pineal para cima, né? É o último chakra. Então, na gnose, essa antropologia que está ligada à matéria, antropologia é o estudo da elevação da sociedade humana, né? Eles dizem que o mal está ligado à matéria. O corpo é um obstáculo, o mundo é uma prisão, uma queda, e a salvação é a recordação de uma origem esquecida. Isso aqui bate com a pré-existência, tá? O divino é acessado de dentro para fora por ativação de um princípio já presente no sujeito. Então, práticas de ativação espiritual também estão relacionadas a isso, ok? Agora vamos para a tradição bíblica. Na tradição bíblica, é uma revelação que faz a mudança da pessoa. Dito que a Bíblia, a elevação espiritual jamais começa com uma técnica, mas sim com um chamado. Abraão, ele foi chamado, não ascende por método, mas por obediência. Moisés não alcança Deus por contemplação intelectual, mas porque Deus desceu na sarça para falar com ele. Os profetas não sobem aos céus por exercícios espirituais, mas são arrebatados pela palavra divina. Né? O movimento fundamental é inverso ao gnóstico. Não é o homem que sobe ao divino, mas é Deus que vem ao encontro do homem. Tá bom? O método central da fé cristã os meios bíblicos são a fé, a obediência, o arrependimento, a oração, escutar a palavra e fidelidade à aliança. Existe umas asepsias religiosas, né, que são o jejum, a vigília, mas não é uma técnica para iluminação, mas é uma resposta de relacionamento com Deus. Ao contrário da gnose, né, enquanto a gnose fala que a matéria é ruim, né,
a fé bíblica diz que não. O mundo foi criado bom, tudo foi criado bom, é que houve uma queda, né? O corpo é parte da vocação humana, a história é o lugar da ação de Deus, e a elevação espiritual bíblica é histórica, quer dizer que vem acompanhando o povo desde que foi criado, é ética, né? Porque são obediências aos mandamentos, e não é meramente intelectual. Cristo, Jesus, ele dá a ruptura definitiva. Ele estabelece que contra a gnose, né? O verbo se fez carne. Na gnose, jamais o verbo se faria carne. A lógica deles, lá da gnose, cai por terra. O divino não rejeitou a matéria. O corpo não é prisão. A salvação não é fuga do mundo, mas é redenção do mundo. Para os pais da igreja, né, que eram contra a gnose, Irineu de Lyon combate a gnose afirmando que Deus salvou o homem por inteiro, corpo, alma e espírito. Tertuliano rejeita a ideia de um conhecimento secreto superior à fé apostólica. Então, para os gnósticos, eles acham que tem um conhecimento secreto que ainda não foi revelado e que você tem que ir atrás. E para os cristãos, não. Tudo foi revelado através dos apóstolos. Está tudo escrito, é só tentar entender o que está escrito já. Atanásio, que era um dos discípulos, né, depois de Paulo, vê a divinização, né, como um dom de graça, não como uma conquista intelectual. Agostinho, que é outro, né, ele foi platonista, mas ele abandonou. Ele afirma que só Cristo, o coração encontra repouso, e não na ascensão do intelecto. Então, a elevação espiritual cristã culmina não na dissolução do uno, mas na comunhão pessoal com Deus. Então, as persistências gnósticas hoje, o que nós temos hoje na modernidade? Os métodos gnósticos nunca desapareceram, eles vão e voltam, sempre reaparecem. Eles apareceram no esoterismo da Renascença, lá com o Leonardo da Vinci, na teosofia, né, do Rudolf Steiner, por exemplo. Em certas formas de misticismo moderno, elas estão aí. Essa gnose agora, ela é extraterrena, né, de alienígenas também. Em espiritualidades contemporâneas centradas na consciência e no despertar. Eles falam muito que é questão de consciência, né, não é questão de morrer, ser crucificado, nada. A marca comum permanece como salvação. A salvação deles é uma autodescoberta. Eles vão se autoconhecendo. A iluminação deles é sem arrependimento. E a transcendência dele é sem cruz. Certo? Então, fizemos aí um contraste entre os dois. Então, vamos resumir. Na gnose, o conhecimento salva. Na Bíblia, quem salva é a graça. Na gnose, é o homem que ascende a Deus. Na graça, na revelação bíblica, é Deus que desce ao homem. Na gnose, a iniciação é secreta. É feita com ocultismo, em salões especiais, né, em cultos especiais. Na palavra de Deus, na revelação bíblica, a palavra é publicamente divulgada. O evangelho é pregado nas praças, nos locais públicos. Na gnose, o corpo é prisão. Na revelação bíblica, o corpo é templo do Espírito Santo. Na gnose, a técnica é espiritual. Na revelação bíblica, é relacionamento e aliança com Deus. Na gnose, é fuga do mundo. Na revelação bíblica, é redenção do mundo. A elevação espiritual gnóstica, ela busca o ser e a intelectualidade. A bíblica, ela busca a relação, né, e a compreensão da história do homem, né? A primeira, que é a gnose, busca lembrar o que o homem já seria. A segunda, que é a bíblica, transforma o homem no que a ele ainda não é. Enquanto os gnósticos ensinam que o caminho da recordação, a Bíblia, né, recordação de uma vida passada, de alguma coisa assim, ou de uma pré-existência, a Bíblia anuncia o caminho da reconciliação com Deus. Enquanto a gnose promete luz sem ferida, a fé bíblica passa pela cruz, onde a verdadeira elevação acontece paradoxalmente pela descida do homem. O homem se humilha para crescer. Ok?
Então, agora vamos ver mais um aspecto. Alguém tem alguma pergunta? Vamos para a parte 2. São 7 partes, tá? Essa foi só a primeira. Alguém quer comentar alguma coisa antes que eu vá para outra? Agora nós vamos fazer um levantamento dos escritos, né, antigos com os escritos da Bíblia. Parte 2. Então, a noção de elevação espiritual atravessa a história religiosa, né, por meio de um símbolo universal. Ascender, despertar, iluminar e ser divinizado. Contudo, sob essa linguagem, aparentemente se escondem ontologias radicalmente distintas, né? Cada uma é de um jeito totalmente diferente do outro. Primeiro, os métodos de elevação espiritual na tradição gnóstica, desde o Egito até a modernidade, né? Vamos comparar com os métodos bíblicos, desde os patriarcas, profetas, apóstolos, até os dias de hoje. Nós vamos usar o Agostinho, né, que foi um gnóstico neoplatonista que se converteu, Hermann Doherty, que é um filósofo cristão muito, muito importante, né, moderno da Holanda, e vamos ver aqui. Vamos lá. Eu gosto muito do Hermann Doherty, ele resolveu muitos problemas. A elevação espiritual na tradição gnóstica. Hermes Trismegisto, que era um gnóstico, né, ele falava o seguinte, no livro dele, Corpus Hermético, no Poemadres, capítulo 1, a elevação espiritual é descrita como um processo de despertar cognitivo. Tu não és carne nem corpo, mas intelecto. Se te conheceres a ti mesmo, conhecerás o Pai. Olha lá. Hermes Trismegisto fazia isso aí. Tá? Quem será esse Pai que está depois do conhecimento de si mesmo? Hein? Vamos tomar cuidado. E ele conseguiu, tá? O Hermes Trismegisto sumiu do mapa, foi lá para o mundo espiritual, se virou uma potestade, virou um bruxo, eu não sei, só sei que ele tem a tábua de esmeralda, mostra como foi que ele subiu. Tá? A salvação é compreendida, e sobe, tá? Pessoas que se dedicam muito ao ocultismo, uma hora são levadas, tá? Não ficam na Terra. Aí vão fazer parte do exército maligno, né? Possivelmente, porque é oposto a nós, né? Só um exemplo da Bíblia, tá? A Jezabel da Bíblia, ela quis matar todos os profetas porque tinha sido prometido para ela que ela se tornaria uma potestade se ela fizesse aquilo. E a Astarote, a qual ela seguia, que é a mesma Semíramis, que é tudo a mesma coisa, vem tudo do mesmo lado, ela se uniu a essa potestade. A potestade é o seguinte, é um poder espiritual inaugurado por um ser que se elevou, e ele fica capturando novos adeptos para formar uma estrutura mais forte. Tá? Então, a Jezabel unida a Astarote ficou mais forte. Tá? E essas bruxas de hoje, que se unem a esses seres aí, vão fortalecer esses seres, tá? Com a vida deles. Basicamente essa é a ideia. Então, eu estava assistindo filmes e eu estou começando a perceber que tem 3 potestades em quase todos os filmes. 3, basicamente 3. Baal, que é o mesmo Asmodeus ou Nimrod, né? Astarote, que é a mesma Jezabel, que é a mesma deusa Diana, que é do sexo. Um é da religião, que é o mesmo Bezebu. E o outro Milcom, que é aquele que sacrifica crianças, destrói vidas. Eu estou percebendo os 3 em muitos filmes e muitas histórias, inclusive histórias cristãs também. Gente que não percebeu que eles estão lá. A salvação é compreendida como gnose, isto é, o conhecimento revelado apenas aos iniciados, capaz de libertar a alma da ignorância que prende o mundo ao mundo sensível. O método envolve interiorização, contemplação do nous deve ser o eu interior, né? Superação da materialidade e retorno à unidade primordial. A ascensão, né, é o homem sobe porque possui esse poder latente do divino, a substância do divino está latente, escondida lá dentro dele.
Depois vem uma gnose, que é do Nag Hammadi, que são esses textos do Evangelho de Tomé, o Tratado da Ressurreição, né? Que são essas novas gnoses que estão surgindo aí, esses evangelhos apócrifos. Ele diz assim também, que vem lá do Hermes Trismegisto, quase a mesma frase. Quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Ó, olha lá, quase a mesma frase do Hermes Trismegisto. Então, esses evangelhos, eles tiveram da história, da ética ou da aliança com Deus, mas de um alto reconhecimento metafísico. O mundo é frequentemente descrito como um erro, prisão ou fabricação de poderes inferiores, os arcontes. Então, quando você vê alguém falar muito de arcontes, como o Jan van Ellen lá, fala que os arcontes nos aprisionaram aqui, é gnose, tá? Existe uma prisão, mas é por causa do pecado, né? É claro que eles são representantes, mas não é essa a proposta de superar isso através do seu esforço, mas sim pela cruz de Cristo. Tá? E Deus é que veio ao encontro deles, né? Na escritura hebraica, não há técnica de ascensão espiritual, é sempre um ato soberano de Deus. Abraão, ele é chamado, Moisés encontra Deus porque Deus se manifesta. Isaías vê o Senhor porque o Senhor se revela. O homem não sobe por conhecimento, ele é visitado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então começa a temer a Deus e depois você alcança a sabedoria. A sabedoria não é um acesso, né, ao divino, mas é uma postura de relacionamento com Deus. Quebrantamento, humilhação, arrependimento. Cristo é a inversão definitiva da ascensão. João estabelece o corte, né, com a gnose. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se manifestou. Não é o homem que abandona a matéria, é Deus que assume a forma humana. A elevação espiritual passa agora pela kenosis, não pela fuga. Os pais da igreja, né, eles eram contra a gnose. Irineu de Lyon rejeita a lógica gnóstica. A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. A salvação não é libertação da carne, mas a recapitulação, anakephalaioses, da criação inteira de Cristo. Agostinho, da ascensão da intelectual à graça. Agostinho confessa em sua experiência neoplatônica que quando ele era platonista, ele via a luz, mas não tinha força de permanecer nela, né? A ascensão intelectual leva até o limiar da verdade, mas não a salvação. Esta só ocorre quando ele a reconhece. Tarde te amei, estava dentro de mim, mas eu estava fora. Aqui Agostinho rompe com Hermes. O problema não é ignorância, não é falta de conhecimento, mas é desordem do amor. Então nós não conseguimos agradar a Deus porque o nosso amor está desordenado pelo pecado. Agora vem Hermann Dort explicando a parte dele, né? Hermann Dort explica que a gnose, né, tem um motivo imanentista. O imanentista é que acha que Deus está nos objetos, tá? Não é um Deus revelado. E o conhecimento assume a função de salvação. Toda a filosofia nasce de um motivo religioso. Mesmo os gnósticos têm um motivo religioso, assim como nós temos um motivo religioso, né? No gnose, eles tratam a forma em oposição à matéria, né? Em que o espiritual busca libertar-se do material. Tá? Então, essas pessoas que estão querendo ser arrebatadas e não voltar para cá, certo? Se for verdade, Deus vai permitir. Se não for verdade, isso é gnose, tá? A Bíblia, ao contrário, opera a partir do motivo, porque a gente ora, o Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Nós vamos até o céu somente porque Deus vai nos dar atribuições. Volta no céu. A Bíblia, ao contrário, opera a partir do motivo. Criação, queda e redenção. Então, os gnósticos, eles têm um conflito da matéria, com a matéria, né? Do espírito com a matéria.
Mas nós não, nós sabemos que teve uma criação, que houve uma queda e tem uma redenção, tá? Quando você busca a elevação espiritual pelo conhecimento interior, você vai fazer o homem cair em idolatria, certo? Até do seu próprio eu, tá? Ou ele vai achar que a lógica dele, a psique dele, o espírito dele é sobre tudo, tá? A salvação bíblica, por outro lado, não é uma função, mas redenção da totalidade da existência. Então, o homem, ele é redimido, corpo, mente, alma e espírito, não deixa nada para trás. Por isso que a gente, às vezes, tem que saber muito bem isso, que significa essa redenção do corpo, tá? Que a gente, às vezes, não sabe. Deixa eu atender aqui que está chegando, gente. Paz, irmã Dulcineia, tudo bom? Vamos ver se ela entrou aí. Entrou. Paz, irmã Dulcineia, Deus abençoe. Então, vamos lá. Depois assista ao começo, tá? Lá no YouTube, ou no Telegram, tá? Que nós já estamos na segunda parte aqui. Fenomenologia da religião, convergência aparente e divergência real. Houve algumas coisas, né? Por exemplo, hierofanias. Eu não me lembro o que é hiero, né? Símbolos de ascensão e experiência do sagrado. Ascensão gnóstica, a relação com vários fenômenos. Mas aqui, atenção, desse mais não discerne da verdade interna religiosa. Descreve, mas não discerne. Sim. O cristianismo não é apenas uma experiência sagrada, uma ruptura histórica com o modo sagrado de se relacionar com o mundo. Chega um ponto, tem que avisar isso aqui, em que muitas coisas são semelhantes, tá? E isso pode confundir a pessoa, certo? Milagres e maravilhas, certo? Estados alterados de revelação, né? Estados de iluminação também, pode até iluminar o corpo também, certo? Aparecer iluminado, como o filho varão. Acontecem coisas que confundem. Por isso que vai dizer assim que, se possível, até os escolhidos. Se possível, gente. Por favor, não determine que é possível. Só se você quiser ser enganado. Então, se possível. Então, nós estamos estudando para realmente saber que no final dos tempos vai haver milagres e maravilhas por meio desses poderes gnósticos. Pessoas também vão aparecer brilhando, ou espiritualidade com alguma forma sobrenatural que pode confundir, tá? Essa é a fim da segunda parte. Então, aqui vamos ver. Na gnose, o conhecimento salva, na Bíblia é a graça que transforma. Na gnose, a ascensão é do intelecto. Na revelação bíblica, é a encarnação do verbo que se fez carne. Na gnose, o mundo é uma prisão. Na revelação bíblica, o mundo é criação de Deus. Na gnose, você precisa de auto-reconhecimento, conhecer você mesmo. Na revelação bíblica, você precisa de conversão e arrependimento. Na gnose, você usa técnica espiritual para se levar, meditação, essas coisas. Na revelação bíblica, você vai pela obediência e pela fé. Na gnose, a salvação é individual. Na revelação bíblica, a redenção é cósmica. Deus vai refazer novo céu e nova terra. Tá? Na gnose, você não vai ter um novo céu e nova terra. Você vai ter uma mudança para uma sociedade elevada, tecnologicamente mais desenvolvida. Tá? Tem que tomar cuidado. Não é reino. É uma continuidade mais aprimorada do que tem hoje. Tá? Por isso que tem inteligência artificial, tem nova economia. Tá? Exatamente isso aí. A elevação espiritual gnóstica, ela é elitista, ela é vertical. A bíblica, ela é relacional. A primeira, que é a revelação gnóstica, promete retorno à unidade, ao uno, que é o que eles acham que é Deus, né? A segunda, que é a bíblica, oferece comunhão com Deus vivo. A gnose ensina a subir espiritualmente. O cristianismo ensina a seguir a Jesus. Tá?
É somente na descida, na cruz, na carne, na história, que ocorre a verdadeira elevação do fiel em Cristo. Tá? Agora vamos fazer um contraste do ego humano, né, e a mortificação do velho homem. Tá? Alguém quer fazer algum comentário antes que eu passe para essa parte? É a terceira parte já. São 7 partes. Tá? Se quiser comentar alguma coisa, se caiu a conexão, me avisa, tá? Porque eu estou lendo na outra página, às vezes não estou olhando aqui. Então, irmão do Cineia, eu estou fazendo aqui uma comparação entre a gnose, que é essa elevação espiritual que o povo pratica, que não é o cristianismo verdadeiro. Então, eu comecei fazendo uma comparação histórica, desde lá do Egito até os dias de hoje, com a fé bíblica, tá? Depois você pode ver lá, nós estamos descobrindo muita coisa aqui. Pelo menos para mim foi uma grande descoberta. Ninguém vai comentar, eu vou continuar, tá? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo quieto? Tá. Então vamos lá. A autonomia do ego e a morte do velho homem. Então, na gnose, né, a divergência mais profunda entre a elevação espiritual e a fé bíblica não é apenas o método, mas a compreensão do ego. O que deve acontecer com o ego, né, o humano no caminho espiritual. Na gnose, ele deve ser ativado, despertado, empedrado ou crucificado. Né? Crucificado é só no cristianismo. Né? Então, vamos lá. Autonomia do ego na elevação espiritual gnóstica. O eu, como portador da centelha divina, né? Na gnose, o ego não é o problema central, é a ignorância. O eu verdadeiro é visto como um portador de uma centelha divina, aprisionada pelas estruturas cósmicas. Então, é só libertar o eu que está aprisionado, que está tudo certo. Então, o evangelho de Tomé, que é um evangelho gnóstico, afirma o seguinte: quem conhece a si mesmo encontrará isso. Quando se encontrar, tornar-se-á conhecido. Paz, irmão Gustavo. Paz, irmão Gustavo. Paz, irmão Gustavo. Bom, então veja só. O gnóstico, ele assume a autonomia da sua salvação. Tá? Ele se auto-salva. Tá? O método gnóstico pressupõe uma autonomia de conhecimento. Ele usa asepsias, né, banhos, rituais, como técnica de elevação espiritual. Ele faz uma interiorização progressiva e ele tem um autogoverno espiritual. Os gnósticos, eles são muito disciplinados. Você não consegue discutir domínio próprio com gnóstico. Tá? Eles têm muito mais domínio próprio e disciplina do que nós, tá? Que tem que ser alcançada pelo Espírito. Se você achar que você não tem domínio próprio, que você peca a qualquer hora, né? O gnóstico não. O gnóstico, ele se controla mesmo. Ele passa a faca na carne assim, ó. Tá? Porque ele quer mesmo conquistar. Então, isso é perigoso. Porque a gente vê isso na igreja também. As pessoas vencendo a carne pela força do ego. Que, na verdade, é uma outra forma de transmutar a carne, tá? A elevação é, em última instância, uma autoelevação. O ego não morre, ele se refina, se ilumina e se recorda de quem ele era no passado. Deus me livre. Na fé bíblica, vamos lá, mortificação do velho homem. O diagnóstico bíblico é, o problema é o eu. A escritura inverte completamente o diagnóstico. O problema fundamental não é a ignorância, mas a rebelião contra Deus, desordem interior e egocentramento, coisa centrada no eu. Então, Jeremias 17:9 diz assim: o coração é enganoso mais que todas as coisas. Então, o ego, longe de ser a centelha divina, é o lugar da ruptura. Foi onde aconteceu a ruptura com Deus, foi no ego. Isso é muito bom, gente, porque se a gente se afastou de Deus, em algum momento do passado, como eu, que aconteceu com isso, foi alguma coisa no ego. Tá? Eu deixei de viver a fé cristã verdadeira para viver uma fé farisaica. Depois a gente vai ver o farisaísmo também é uma gnose. Tá? É uma gnose de outro tipo. Nós temos várias gnoses que estão aparecendo agora, tá? No final dos tempos. Então a gnose é conhecimento. Não, no farisaísmo vocês vão ver. Eu não vou adiantar, não vou dar spoiler, não. Deixa eu chegar na última. São 7 partes, nós estamos na terceira, tá?
Então tem que tomar cuidado com essas espiritualidades forçadas. Então vamos lá. A morte, Paulo formula a linguagem mais radical possível. Fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Né? Então a elevação espiritual começa com a morte. Não é uma morte simbólica, é existencial. Quanto ao velho homem, ele foi crucificado. Romanos 6:6. Aqui não tem técnica de refinamento do ego, é uma mortificação, uma ruptura ontológica com a forma de existência antiga. Nascimento da nova criatura. A nova criação não é uma reconfiguração ou uma reformulação do eu. O cristianismo não propõe uma atualização do ego, mas um novo princípio de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. A linguagem não é psicológica, mas é criacional, é Deus criando uma nova criatura em você. A salvação é descrita nos mesmos termos do Gênesis, né? Assim como Deus fez o velho Adão, né? A partir do barro, faz um novo Adão a partir de Cristo. Amém? Agostinho, né? Ele tinha o ego inflamado, né? Então, Agostinho reconhece que o neoplatonismo que ele tinha praticado antes de se converter, elevou o seu intelecto, mas não curou a sua vontade. Ele continua com vontade de pecar. Certo? A soberba me afastava de ti, e a humildade do Cristo me reconduziu. O problema do ego não é a falta de luz, mas o amor desordenado. Então, os gnósticos têm luz de conhecimento. Tá? Não é a luz de sabedoria de Deus. Tá? Mas é uma luz falsa, que, para quem está em trevas, confunde. É uma luz satânica. A fé bíblica não elimina o eu, ela reordena a partir da graça. Né? Então, o que acontece? Deus fica no centro e você vai servi-lo com o seu eu agora diminuído. Tá? Então, você não vai mais centrar em você mesmo. Doherty, que é aquele filósofo que eu gostei muito, ele fala o seguinte: se você colocar o ego como um fundador, né, da sua filosofia, a pessoa vai transforma o eu em... O eu vai ser a fonte de todo conhecimento para o gnóstico. Tá? Se você achar que ele é o fundador, que o seu ego é o ponto de partida de tudo. Ele vai ser a fonte de todo conhecimento. Ele vai ter o próprio critério de salvação. E ele vai ser o próprio eixo da sua realidade. Ou seja, ele vai cair no engano, porque vai cair num mundo onde o diabo já está lá há muito tempo, controlando. Né? Ele só vai com a impressão de que ele está sendo autônomo, e não está. Certo? Esse é o problema, né? Como eu disse, o vigarista falou, qual é a melhor vigarice que você consegue praticar? Aquela que a pessoa acha que não foi enganado. Então, quando as pessoas chegarem no mundo de Satanás, elas vão achar que elas encontraram o seu eu verdadeiro, mas Satanás é o dono de todos os eus, né? E aí ela vai subverter elas e elas não vão saber. É o que vai acontecer agora com o anticristo, né? O anticristo vai ter muito poder sobre a carne. O anticristo, ele vai dizer para uma pessoa que está na carne, levanta, ela vai levantar. Levanta o braço, ela vai levantar o braço. Ajoelha, a pessoa vai ajoelhar, porque não tem domínio do espírito. Quem tiver na carne, seguramente vai obedecer que nem um cachorrinho. A fé bíblica, ao contrário, começa com a heteronomia radical. O eu só se compreende diante de Deus. Você só vai conhecer você realmente quando você estiver na presença de Deus. A mortificação do velho homem quebra qualquer pretensão de autonomia. Você continua dependendo de Deus, né? Só lá na eternidade é que Deus vai revelar tudo. Então, na gnose, o ego é despertado, na fé bíblica, o ego é crucificado. Na gnose, a ignorância é um mal. Na fé bíblica, é o pecado, né? Que é a ruptura com Deus. Na gnose, você se salva. Na fé bíblica, é a graça que te salva. Na gnose, você tem autonomia sobre você mesmo. Na fé bíblica, você tem dependência como filho.
Na gnose, você tem a ascensão do eu. Na fé bíblica, você tem uma nova criatura. Na gnose, a sua identidade antiga é relembrada. Na fé bíblica, a sua nova identidade é recebida. A espiritualidade hoje, né, que está sendo praticada no mundo, tem uma nova forma de gnose. Ela desperta o eu superior, ela ativa a sua consciência, ela descobre o divino em você. Essas são as práticas que estão sendo faladas. Ah, você é um Deus, você só tem que se descobrir e tal. A fé bíblica, porém, fala da seguinte forma, contrária, né, de uma forma assim: negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e siga. Tá? Então é um contraste completamente agudo. A elevação espiritual gnóstica confia no ego iluminado. A fé bíblica passa pelo ego crucificado. A elevação gnóstica promete poder. A elevação cristã gera transformação. A elevação gnóstica preserva o centro do eu. A elevação cristã leva o centro para Deus. É somente quando o velho homem morre que algo verdadeiramente novo pode nascer. Agora vamos fazer um contraste com os fariseus. Acho que essa é a quarta parte, se eu não me engano. Deixa eu ver. Alguém quer fazer um comentário? Primeira parte, segunda parte. Terceira parte. Tá ouvindo aí, pastor? Pode falar. Não, é que eu tô chegando em casa, tá? Tô na rua aqui, que tô voltando da minha sogra, eu já... Aí quando Você eu chegar ouvindo? em casa... Não, tô ouvindo sim. Tá, obrigado. Eu tô ouvindo aqui no carro da Gnose, né? Eu já vou comentar assim, com certeza aí, tá? Tá bom, vamos lá, vamos para os fariseus. Agora vocês vão ver que os fariseus são gnósticos de uma outra forma, tá? Vamos lá. O farisaísmo contra o evangelho de Jesus, tá? O farisaísmo, né, o confronto entre Jesus e os fariseus, não era um embate entre fé e incredulidade. Todo mundo lá cria em Deus e tudo, não era uma questão de fé. Nem entre religião e falta de religião. Todo mundo tinha religião. Era algo mais profundo, era um choque entre modelos de justiça. Eram dois caminhos de elevação espiritual diferentes, duas formas de religião antropológica. O farisaísmo era guardião da lei, da tradição e da piedade. Né? O exemplo mais acabado é uma espiritualidade de autoelevação. Então, eles se autoelevavam porque eles eram guardiões da lei, da tradição e da piedade. Estruturalmente próximo ao impulso gnóstico. Enquanto Jesus inaugura um caminho que passa necessariamente pela cruz, pela perda de si e pela graça. O fariseu tinha zelo pela lei e elevação do eu religioso. Os fariseus defendiam a autoridade da Torá, escrita e oral. Buscavam santificar a vida cotidiana, valorizavam a pureza, a oração e o estudo bíblico. Acreditavam na ressurreição e no juízo final. Não eram hereges, nem eram céticos. Cético é gente que duvida. Eram os mais piedosos do seu tempo. Mas foi justamente por isso que Jesus foi tão severo. A lógica farisaica era uma justiça como construção ascendente, é uma justiça própria, feita por ele mesmo. A obediência como capital espiritual, ou seja, ele negociava com Deus pela obediência. Eu faço isso, você me dá aquilo. No farisaísmo, a justiça diante de Deus tende a ser concebida como resultado de acumulação, observância rigorosa, distinção da moral comum, separação dos impuros e excelência religiosa visível. A parábola do fariseu e do publicano revela o núcleo do problema. O fariseu dizia assim: ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens pecadores. Aqui a elevação espiritual ocorre por comparação. O eu religioso se define pela superioridade moral. Tá? O conhecimento da lei... Peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí.
Este povo não conhece a lei, é maldito. João 7,9. Foi uma afirmação que um dos fariseus fez lá, porque o povo estava crendo em Jesus. O conhecimento religioso cria uma casta espiritual, eles se achavam melhores que os outros. Não é uma gnose metafísica em busca de conhecimento, mas é uma gnose legal, em busca da lei, justiça pela lei. Quem sabe mais, quem cumpre mais. Né? Não é quem sabe mais, é quem cumpre mais. Farisaísmo e a gnose. A gnose, o conhecimento salva. No farisaísmo, é a observância da lei que salva. Né? Na gnose, você precisa ser iniciado, fazer práticas religiosas. No farisaísmo, você se considera justo. Na gnose, você busca uma pureza interior do pneuma. No farisaísmo, é uma pureza por meio da lei. Na gnose, é uma ascensão espiritual própria. No farisaísmo, é um progresso moral. Na gnose, você tem a superioridade espiritual. No farisaísmo, você se separa dos pecadores. Jesus, ele vai contra toda essa autoelevação religiosa. Quebra tudo. Tanto da gnose quanto dos religiosos, os fariseus. A justiça que não sobe, mas desce. Né? Jesus declara, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entraria no reino. Ao exceder aqui, não é quantitativo, mas qualitativo. Não se trata de fazer mais, mas de renunciar ao fundamento da justiça própria. Então, você vai superar os fariseus quando você deixar de praticar a justiça própria, que são as bem-aventuranças, né? Você vai ver lá que as bem-aventuranças, quem pratica as bem-aventuranças supera a justiça dos fariseus e não pratica a justiça própria. Jesus não oferece um método de elevação, ele oferece um chamado à morte. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Marcos 8,34. A cruz não é um ornamento para pendurar no pescoço, mas uma ruptura radical com a autojustificação. Ai de vós, a crítica de Jesus como juízo espiritual. Em Mateus 23, não é um ataque moral, mas um diagnóstico da doença espiritual. Tudo que fazem para ser visto pelos homens. Aí o ego está escondido aí, né? O problema não é a lei, mas o uso da lei como escada de autoexaltação. Atam fardos pesados, mas eles mesmos não conseguem movê-los com o dedo. Mateus 23, 4. A religião torna-se instrumento de distinção entre as pessoas e não de reconciliação com Deus. Paulo, fariseu crucificado. Paulo é o testemunho mais forte da falência da autoelevação religiosa. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. E ainda assim, o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Aqui morre o fariseu interior, não por ignorância da lei, mas por encontro com a cruz. No farisaísmo, a justiça é acumulada. No evangelho, a justiça é recebida por meio da fé. No farisaísmo, é uma autodistinção entre as pessoas. No evangelho, é na autonegação. No farisaísmo, você tem progresso moral. No evangelho, você tem novo nascimento. No farisaísmo, você tem a lei como escada. No evangelho, você tem a cruz como ruptura com o mundo. No farisaísmo, você tem a superioridade espiritual. No evangelho, você tem a misericórdia. No farisaísmo, você é o religioso, é o eu centrado na religião. No evangelho, é Cristo que é o centro. O fariseu sobe, o discípulo morre. O fariseu constrói, o discípulo recebe. O fariseu se distingue, o discípulo se perde para ser achado. O evangelho não corrige a religião da autoelevação, ele a crucifica. Somente quando a justiça própria é abandonada é que a verdadeira justiça pode nascer. Agora, vamos juntar o farisaísmo com a situação moderna, hoje. Moderna. Tá? O que está acontecendo hoje, com o mundo hoje? A análise histórico-teológica revela que a autoelevação espiritual não é um fenômeno isolado, restrito ao gnosticismo antigo,
ou ao farisaísmo do século I. Trata-se de uma estrutura recorrente da religiosidade humana que reaparece e que seu sujeito tenta transformar a relação com Deus em um processo de ascendência controlável pelo homem. Então, hoje em dia, tem novos fariseus e novos gnósticos, tá? Esse é um impulso, né, que aparece de muitas formas. Apesar de suas diferenças históricas, a gnose, o farisaísmo e a espiritualidade moderna compartilham o mesmo núcleo, a tentativa de preservar o eu como princípio, medida e motor da sua própria salvação. Esse impulso assume linguagens distintas conforme o contexto cultural. A gnose antiga, né, hoje é o conhecimento secreto e despertar interior. Antes era o farisaísmo, hoje é a justiça legal e a distinção moral. Antes era a modernidade espiritual, hoje é a consciência, a autenticidade e performance anterior. As pessoas estão muito falando de consciência e de performance. Espera só eu fechar aqui o pacote, já você comenta. A gnose antiga, o eu que sobe pelo saber. Quem foi que levantou mais? Espera só um pouquinho, já fecha o pacote aí. Estou no fim. Aí você, antes de eu passar para a última parte, ou a penúltima, aí você fala. Na gnose, o sujeito ascende por meio da iluminação interior. O ego não é negado, mas revela-se como portador divino. A salvação ocorre quando o indivíduo reconhece quem realmente é. A cruz é desnecessária. A ignorância é o único obstáculo. No farisaísmo, o eu sobe pela justiça própria. No farisaísmo, o movimento é semelhante, ainda que revestido de ortodoxia bíblica. Ele segue a Bíblia ao pé da letra. O sujeito não busca a gnose pelo conhecimento, mas pela excelência da prática religiosa. A lei que deveria conduzir à humildade diante de Deus transforma-se em critério de distinção entre as pessoas. Ele é um fundamento de superioridade moral, um capital espiritual para barganhar com Deus. Jesus identifica o ponto exato da ruptura. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. A justiça deixa de ser o dom e torna-se a escada. Na modernidade, o eu sobe pela consciência, né? Embora não é conhecimento, mas eles colocam agora o nome de consciência. Na espiritualidade contemporânea, o processo reaparece de forma muito sutil. Agora, não tem mais lei, não precisa seguir nenhuma lei, não tem dogma e não tem transcendência pessoal, mas tem uma autodescoberta, uma autorrealização social, né? Uma autorrealização interior, uma autotranscendência, né, onde a pessoa se sente bem. É isso que é a gnose moderna. O velho homem não é crucificado, ele é rebatizado como um eu autêntico, como um self despertado, como uma consciência expandida. Esse que é o problema, tá vendo? O diabo aprimorou as armas dele para ficar mais sutil. A lógica permanece gnóstica. O problema não é o pecado, mas a falta de consciência. Ah, eu estou fazendo isso com consciência. Eu tenho controle, fique calmo. É assim que os gnósticos modernos falam. O evangelho como ruptura total. O evangelho não é mais uma variação desse impulso. O evangelho, ele realmente interrompe esse impulso moderno. Jesus não oferece nenhum conhecimento secreto, nenhuma justiça própria e nenhum despertar interior. Ele oferece uma cruz. Quem perder sua vida por minha causa, salvá-la-á. Aqui todo o projeto de autoelevação cai por terra. Então vamos lá. 2 caminhos espirituais que são irreconciliáveis. A autoelevação da gnose, do farisaísmo e da modernidade. O eu é essencialmente capaz. O mal é ignorância. A salvação é continuidade, aperfeiçoamento, evolução espiritual. No evangelho, não. No evangelho, o eu está desordenado pelo pecado. O mal é a ruptura em relação com Deus, né? Rompeu a relação com Deus. E a salvação exige a morte e uma recriação de uma nova criatura. A salvação na gnose, o sujeito participa como protagonista. A salvação é progressiva, o critério é desempenho espiritual. Na cruz, no evangelho, o sujeito é alcançado pela graça. A salvação começa com rendição e o critério é a cruz. Na gnose, o saber gera o ser, a consciência gera a redenção e a interioridade é a autoridade. A fonte da autoridade é o interior do homem. No evangelho, ouvir vem antes de compreender. A fé precede a visão, né? E a palavra julga o sujeito. Então, vem de Deus, né? A gnose ilumina o intelecto, o farisaísmo disciplina a vontade, mas somente a graça cura o amor.
Então, veja só, quando você sai da gnose, você corre o risco, como você não dominava a sua vontade, né? Porque a gnose, ela vai levar tudo para o eu, e o eu acaba fazendo o que ele quer, né? Ele não renuncia a si mesmo. Então, no farisaísmo, ele vai conseguir renunciar a si mesmo de uma forma legalista. Ele vai crucificar, mas o próprio eu crucificando ele mesmo, né? Meio complicado até de falar isso. É como se um ventilador gerasse energia para rodar suas próprias pás, né? Então, o problema do homem não é a falta de luz, mas o amor curvado sobre si mesmos, né? A gnose, ela faz o homem ser absoluto. A cruz, por sua vez, é a negação total da autonomia humana, é a restauração de uma criatura dependente originariamente do Criador. Então, na gnose você sobe, no evangelho você morre. Na gnose você sobe pelo saber, no farisaísmo você sobe pela justiça, e na modernidade você sobe pela consciência. No evangelho, porém, chama o homem a descer, né, se humilhar para que Deus o levante. É aquele quem se humilha que é exaltado, não é quem é humilhado. Quem é humilhado não é exaltado, é aquele que se humilha. Na elevação espiritual cristã, sem perda do eu, renúncia da justiça própria, não tem elevação, né, cristã verdadeira, se não perder o eu, se não renunciar à justiça própria e se não mortificar o velho homem. A cruz não é um estágio, é um caminho espiritual. Ela é o fim de todos os caminhos de autoelevação. Somente ali onde o homem já não pode subir é que Deus começa a agir. Ok? Então, terminei essa penúltima parte aqui. Pode falar, pastor Jones. Amém, a paz do Senhor, mas cheguei agora há pouco, estava lá, né, na minha sogra, a Nilva ficou aqui em casa, mas não sei, dá para comentar já, pastor Lucas? Eu não sei. Ainda tem mais coisa, mas pode ir comentando o que for. Tipo, assim, é interessante, né, muito interessante mesmo o assunto da gnose, né, assim, eu tenho visto alguns textos ali gnósticos, né, tenho estudado ali, até a Nilva também está comigo aqui, a Nilva tem opiniões diferentes, né, claro, amém, né, mas assim, o que eu percebi, né, eu não sei se o pastor Lucas falou ou não sobre essa questão do histórica ali, né, que eles descobriram esses textos lá naquele deserto de Nag Hammadi lá, né, eles descobriram esses textos que eles chamam de gnósticos, né? Aí, só que, tipo assim, aí você já vê a divisão, né, pastor Lucas? Eu acho que não. Aí tipo, ou você é gnóstico ou você não é. Ou você é gnóstico ou você é, né? Você crê na Bíblia, no cânon bíblico nosso aí, né? Mas eram textos, né? Eles encontraram esses textos aí, recentemente, né? 1945, sei lá. E eram os textos que faziam parte dos primeiros pais da igreja ali, né? Depois da morte dos apóstolos, tinha muitos pais da igreja que tinham esses textos aí, né? Fazia parte, ou seja, da mesma Bíblia, né, pastor Lucas? Fazia parte, né? Não, pastor Jânio, não é que fazia parte, é que eles faziam coleções, eles não tinham... Isso aqui, ó, essa junção aqui se chama Codex. Uhum. Isso aqui foi uma invenção cristã. Isso aqui foi levado para a China. Então, eles tinham esses textos, mas eram tudo misturado, eles não tinham feito nenhuma seleção. Sim, então tinha coisas boas e tinha coisas ruins. Quando foi feito o Codex, que é essa forma de fazer caderno, chama-se Codex. Codex, é a forma de livro. Isso foi levado até para a China, essa forma de... que era rolos. Aí eles fizeram uma seleção. Só que eles só agregaram. Daí eu só sei que desculpa. Aí, não, porque senão você não tem filtro, né, pastor Jones? Você está assistindo rádio evangélica, rádio blasfêmica e rádio sei lá o que, mas... É complicado. Tem que ter uma sintonia, né? Tem que fazer um... Eu vejo o contexto histórico ali, né? Isso que eu queria falar só, tipo... Aí os caras fizeram aquele concílio lá, o primeiro concílio lá, do Constantino, né? Aí eles escolheram os livros, esse aqui... mas aquele concílio do Constantino teve um monte de problema para chegar até lá.
Tem que estudar a história lá, porque tinha os arianos, tinha outras coisas. Para um certo nível, não foi tão ruim. O problema foi o domínio romano sobre as ideias cristãs, Sim. e fizeram com que eles controlassem até certas traduções. Não foi o concílio em si que foi ruim, porque o concílio em si filtrou o arianismo. O arianismo não acreditava que Jesus era Deus, né? Porque o arianismo seguia que o demiurgo jamais poderia se encarnar. E só podia ser um homem iluminado só. Aí então, filtraram isso. O problema ali não foi o texto. O problema ali foi o domínio do texto. Quem dominou a Bíblia? Quem disse que deve fazer o quê? Ali tem que separar essas ideias. O cânon, né? Aí que surgiu o cânon, né? Qual livro? Tudo bem, o cânon alexandrino, não é o cânon judaico, mas o problema é que tinha domínio. É como hoje. A gente saiu do domínio católico para o domínio evangélico. Hoje em dia, a Bíblia evangélica tem dominadores. O cânon é praticamente igual do católico com o evangélico, né? Muda pouco, né? Agora, a única coisa que eu vi ali estudando assim, o contexto histórico, né, é que eles acharam que esses... Porque aí tem, como é que é? Evangelho de Filipe, né? Apocalipse de João, uns textos lá, né? Evangelho de Tomé, não sei o que lá. Aí, só que daí o que eu vi é que, tipo assim, nesse concílio, eles acharam que esses textos, porque esses textos gnósticos corria, naquela época já corria também, né? Eles acharam que esses textos gnósticos, tipo assim, dava muita liberdade, né? Pro ser humano. Tipo assim, não precisa de igreja, não precisa de nada. Então eles acharam perigoso e eles escolheram mais o que, tipo assim, defendia a instituição. É isso que eu estudei ali, né? Isso é verdade. Né? Esse aqui, não, esse é muito perigoso, isso aí vai dar muita liberdade, né? Ele não foi para ser vivido dentro de templos. Deus não mandou construir templo. Davi tinha que construir um templo que foi do coração de Davi. O templo somos nós. Então, o evangelho verdadeiro não era para ter instituição templária, não. Jesus, ele tinha mandado lá construir o templo. Que eu acho assim, ele se revelou no templo. Ele se revelou no templo, ele pregava no templo para mostrar a continuidade da fé e que ele era o verdadeiro templo. Mas não que era para preservar o templo. É tanto que ele mandou destruir através do que? Da profecia do ano 70. Então, por quê? Porque se não destruísse, o farisaísmo teria sido pior para nós. Se os judeus não tivessem sido dispersos pelo mundo, o cristianismo não teria crescido, teria sido sufocado. Então, era uma forma dos judeus, o templo se tornou a Torre de Babel. Precisou destruir para o povo se espalhar. Basicamente foi isso. Aí os judeus foram salvos, né, no meio dessa mistura também, né? Estamos aqui, né? Eu também tenho descendência judaica. Sei lá, israelita, sabe Deus. Segundo o que eu analisei, é do seu lado da tribo de Manassés, Efraim, para aquele lado lá em Portugal, né? Segundo o que eu analisei. Então, só que aconteceu o seguinte, a Igreja Católica forçava a conversão dos judeus, ou era o seguinte, o rei Dom Manuel fez um acordo com a Espanha, e ele, para não perder os grandes sábios, os espanhóis mandavam matar. Não sei porque o espanhol tinha ódio de judeu, mandavam matar. Os portugueses mandavam aqui para o Brasil. A Inglaterra mandava lá para a Austrália. Aí o Dom Manuel fez o seguinte acordo. Falei assim, não, para mim não matar judeu, eu vou forçar ele a se converter. Aí geraram os cristãos novos, que vieram para cá. O meu tataravô era um cristão novo, quer dizer, se converteu para não morrer. A perseguição começou no reinado de Dom Manuel. Depois ela voltou em 1820, mais ou menos, quando começou a tentativa de migrar a família real, não, um pouco antes, né? Porque Dom João VI, né, um pouco antes. 1822, Dom João VI vem para cá em 1888, 1882. Entendeu? Mas aqui já tinham cristãos novos. Os cristãos novos, eles eram mandados para os países onde eles estavam colonizando. Por causa da língua, do saber, do conhecimento. E Caramuru, por exemplo, aquele desbravador Vasco da Gama, Caramuru,
todos esses desbravadores aí da Amazônia, aqui do Paraná, do Sul, eram todos judeus. Eles entravam aí para desbravar. Conhecimento, geografia, línguas, aprendiam línguas rapidamente, muito inteligentes, e o rei da Manuel era esperto, não vamos matar não, vamos aproveitar eles, e os espanhóis mandavam, não sei por que os espanhóis, até na Segunda Guerra Mundial, a Espanha apoiou Hitler, e hoje a Espanha é um país super comunista, eu não sei por quê, o que tem lá na cabeça dos espanhóis? Mas pode continuar, vamos continuar aqui. Gente, ainda tem mais 3 etapas aqui, eu acho. Vamos ver. Já são 9h30, querem comentar alguma coisa? Esforço humano. Agora vamos colocar o esforço humano. E depois nós vamos colocar uma conclusão. Tem dois pontos aqui. Dá para terminar. Vamos lá, esforço humano. Vamos terminar com o esforço humano. Então, o esforço humano em contrário à rendição, tá? Então, o esforço humano faz parte da gnose, a rendição faz parte da graça de Cristo, do Evangelho, tá? Então, a antítese entre a espiritualidade conquistada e a graça salvadora. No coração de toda experiência religiosa, tem uma pergunta decisiva: a salvação é alcançada ou é recebida? Quer dizer, você alcança a salvação ou você recebe? Dessa questão nasce a mais profunda de antítese espiritual humana, o contraste entre o esforço humano e a rendição confiante à graça. Esse contraste não é meramente moral, mas é ontológico, de salvação e de existência. Ele define o lugar do homem diante de Deus. O esforço humano, né, a espiritualidade da conquista, a lógica dele é que o caminho espiritual parte de um pressuposto comum, que várias tradições gnósticas têm, né? Que o homem possui a capacidade suficiente de se elevar ao divino. Esse esforço assume várias formas. Ele tem aquela asepsia religiosa, né, de banhos, de rituais, a disciplina moral, o conhecimento espiritual, a observação, né, de preceitos religiosos, a prática de purificações e o desempenho ético, né, moral. Em todas elas, a salvação aparece como resultado, meta ou recompensa. O problema oculto, né, que tem no esforço, que parece virtuoso, é que ele carrega uma ambiguidade profunda. O homem mantém o controle, né, de tudo em suas mãos. Tudo o que fazem é para serem vistos. Mateus 23, 5. O esforço espiritual, ele preserva o ego. Ele legitima as comparações. Você se compara com o outro para saber se é mais santo, se é menos santo. E ele gera uma ansiedade religiosa, que é muito característico nosso. Hoje, até hoje, a gente ainda carrega a ansiedade religiosa. Por incrível que pareça, eu percebo. Pelo menos em mim, eu percebo. Ela produz mérito próprio. E, inevitavelmente, produz orgulho ou desespero, né? Orgulho porque quando a pessoa se sente salva ou pura, ela vai se achar mais santa que o outro. E desespero porque, diante do juízo de Deus, ela não tem certeza se ela realmente conseguiu conquistar o nível espiritual. Então entra em desespero. O homem permanece o agente principal da sua própria salvação. A rendição, ao contrário, né, a fé bíblica não propõe uma inércia. A rendição não é sinônimo de inércia espiritual, mas é uma rendição radical que combate a autoelevação. Não que tenhamos capacidade em nós mesmos, a nossa suficiência vem de Deus, 2 Coríntios 3,5. A rendição não é a ausência de ação, mas a renúncia à pretensão de se salvar. A cruz é o fim do esforço redentor. A cruz revela a verdade última sobre o esforço humano. Ele é incapaz de reconciliar o homem com Deus. Porém, na cruz foi dito assim, está consumado. Então, se está consumado, não tem nada a completar, não tem nada a acrescentar, não tem nada a conquistar. Toda a espiritualidade que insiste em subir por força própria, ignora a palavra final da cruz. A graça salvadora é um dom imerecido e recriador.
A graça não aperfeiçoa o velho homem. A graça não vem para ajudar o homem a subir um pouco mais. Vem para ressuscitá-lo. Estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2:5. O esforço trabalha como um possível humano. A graça age a partir da morte. Agostinho fala que a vontade ferida e a vontade curada. Agostinho expressa com precisão: dá o que ordenas e ordena o que quiseres. A lei exige esforço, a graça cria capacidade. O problema não é a falta de mandamento, mas a incapacidade da vontade, né, ou do poder para cumpri-lo. Do esforço à graça, né, nós temos o seguinte: o pecado não é uma falha funcional, mas é uma desorientação do centro, ou seja, Deus não está no centro, por isso o pecado reina. O esforço humano tenta corrigir, a graça reorienta o núcleo da pessoa. Por isso, nenhuma técnica espiritual produz a redenção. Estamos gente chegando aqui. Odente. Então, a fenomenologia descreve a experiência do esforço, disciplina e transcendência, mas ela não explica por que o sujeito continua prisioneiro de si mesmo. Então, quando a pessoa se esforça para fazer tudo, por meio do ego, ela continua prisioneira. Ela não se salva de si mesma. A graça, ao contrário, rompe o círculo da autorreferência. Então, fazendo uma comparação. O esforço humano conquista, a graça é um dom. O esforço humano é uma subida. A graça é uma queda voluntária de humilhação. O esforço humano assume o controle. A graça adquire confiança em Jesus. O esforço humano é mérito. A graça é misericórdia de Deus. O esforço humano é uma autossalvação. A graça é uma redenção. O esforço humano produz ansiedade. A graça produz descanso. O evangelho, apesar de tudo, não elimina o esforço, ele apenas desloca. Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós o querer realizar. Filipenses 2:12-13. Então, não é você que deixa de fazer as coisas, mas é Deus que está no centro para orientar você a obedecer. O cristão não visa alcançar a salvação, mas vai responder ao chamado dela. O esforço humano quer subir até Deus. A rendição permite que Deus desça até o homem. O esforço humano busca segurança no desempenho espiritual. A graça cria o descanso na confiança em Deus. O esforço humano mantém o ego vivo. A graça o crucifica e só então o recria como nova criatura. A verdadeira elevação espiritual não começa quando o homem tenta mais e mais, mas quando finalmente para de tentar para se salvar-se e se abandonar na graça que já desceu até ele. Ok? Conclusão geral, vamos lá. Ao longo desse estudo, né, múltiplas tradições espirituais, filosóficas e religiosas, apesar de suas diferenças, né, foram manifestadas aqui como um impulso comum do homem se elevar. Elevar-se pelo conhecimento, pela moral, pela consciência, pela técnica, então. Elevar-se por si mesmo, né? Isso foi feito usando aí a gnose, o farisaísmo e a espiritualidade moderna, né? Então, o homem religioso, ele não abandonou o desejo de se salvar, ele apenas troca de filosofia, de linguagem, né? Então, a autoelevação é um desvio, né? A unidade estrutural da autoelevação. A gnose antiga promete salvação pelo despertar do conhecimento interior. O farisaísmo oferece uma justiça acumulada pela observância da lei. E a modernidade espiritual, hoje, anuncia a libertação pela expansão da consciência. Apesar de suas diferenças, todas as vias compartilham o mesmo núcleo, a preservação do ego como princípio de medida e motor para a elevação espiritual. O eu permanece ativo, controlador, gestor do próprio progresso. O pecado é redefinido como ignorância, imaturidade ou imperfeição funcional. A salvação torna-se um processo ascendente, gradual e mensurável. Esses caminhos são de subidas. A ruptura do evangelho não se soma a essas tradições como mais um método espiritual. Ela interrompe. A mensagem central de Jesus não é um convite ao aperfeiçoamento, mas a perda. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Né? Quem perder a sua vida, salva-la. A cruz não é símbolo, nem etapa, nem metáfora. Ela é o juízo final contra os projetos de autossalvação.
Na cruz, o conhecimento não salva, a justiça não se sustenta, a justiça própria. E o esforço não causa redenção, e a consciência não vai libertar. Tudo que sobe vai ser levado à morte. O fim do ego, como sempre. A fé bíblica não propõe a eliminação do ego, mas a crucificação. Não propõe a ativação de uma centelha divina, mas um novo nascimento. Não oferece técnicas de elevação, mas uma rendição total à graça. O velho homem não é educado, refinado, reconfigurado. Ele morre. E somente após essa morte, algo verdadeiramente novo pode surgir. Aqui Augustinho torna-se testemunha decisiva. A ascensão espiritual levou ele ao limiar da verdade, mas apenas a graça curou o seu amor desordenado. Eu estou usando Agostinho porque ele foi um gnóstico, tá? Doyle, por sua vez, mostrou que a absolutização do sujeito resulta em idolatria. O que a cruz restaura a criatura ao seu lugar original diante do Criador. Sem a cruz não tem restauração. A graça é o único movimento que desce. Enquanto a religião sobe, a graça desce. Enquanto o homem tenta alcançar a Deus, a graça é Deus ao encontro do homem. Enquanto o homem se acumula por mérito, a graça cria vida onde há morte. A salvação cristã não é continuidade, mas é uma nova criação. Não é progresso, mas é ressurreição. Por isso o evangelho escandaliza. Os gnósticos, porque não valorizam o saber secreto. Escandaliza os fariseus, porque desmonta a justiça própria. E escandaliza a modernidade, porque fere o mito da autonomia humana. O paradoxo não ocorre quando o homem sobe, mas quando ele para de subir. Não quando o ego se expande, mas quando ele se rende a Cristo. Não quando o esforço atinge o ápice, mas quando a confiança substitui o controle. A cruz revela o paradoxo último da fé. Só desce, né, só vai descer quem se elevou. E só vai morrer, e só quem morre viverá. E só quem perde é que se encontrará. Todo caminho espiritual que preserva o ego como centro não conduz à vida, mas apenas a versões cada vez mais sofisticadas da autoexaltação humana. O evangelho, ao contrário, não ensina o homem a subir até Deus, ele anuncia que Deus desceu até o homem. E é somente quando cessam todos os caminhos que o homem sobe, que se abre o caminho que salva, o único caminho que salva. Não o da elevação, mas o da graça. Amém? Então foi isso. Terminamos o estudo, é isso mesmo. Então, esse esclarecimento, gente, tinha que ser dado. Odete, quem chegou depois aí, Luciné e Odete, assistam o vídeo lá no Telegram, no grupo da Biblioteca da Igreja Mistérios de Deus. Se vocês não tiverem, eu coloco vocês lá. Ou no YouTube, porque eu fiz a introdução, por que nós trouxemos esse estudo hoje, tá? Deixa eu ver se a Odete está lá na biblioteca. Biblioteca dos Mistérios de Deus. A Odete está. A irmã Dulcineia, será que está? Vou colocar a irmã Dulcineia. Porque, tá, a irmã Dulcineia também está. Tá lá. Então vai entrar a próxima aula lá. Quem quer comentar, pode comentar. Quem chegou atrasado pode falar alguma coisa que achou. Amém. Estão ouvindo? Tá ouvindo, pastor? Estou ouvindo bem. Tá ouvindo aí? Amém. Isso aí é um assunto muito importante, pastor, né? Esse assunto, porque é algo realmente muito importante. Acho que é coisas do fim dos tempos mesmo, né? Porque você vê, a gnose, ela fala assim, não, o ser humano não precisa de nada para chegar até Deus, né? Ele pode chegar totalmente sozinho, né? Eles estão pregando isso, né? Você pode, mas a instituição, ela existe, ela é importante também, né? Senão Deus não teria instituído a lei, né? Jesus não teria instituído a igreja, então a instituição, ela é importante, né? Agora a gnose, ela vem acho que vem como Deus permitiu, como um contraponto, né? Porque também, lógico, você não pode idolatrar, só a instituição vai salvar, não, né? A instituição, ela tá lá para que os membros cresçam juntos, né? Cheguem até Deus. Eu acho que tem, pastor Lucas, uma necessidade da instituição, tem sim, mas a gnose é o contraponto, né?
Você não pode chegar nos extremos, achar que sozinho uma pessoa pode chegar a Deus, que daí também isso não acontece. Né? Agora, a pessoa, a gnose, ela leva o quê? Aquela intimidade que cada um tem com Deus, que também é importante. A instituição é importante, mas a intimidade de cada um com Deus também é muito importante. Também é um ponto a ser considerado, né? Eu vejo que a gente tem que pesar, né? Nós é uma filosofia. Intimidade com Deus é um resultado de uma rendição. Tem que deixar claro isso, porque assim, é claro que teve gente que saiu da gnose e veio para cá. Deus, ele aproveita as experiências, né? Mas se não seguir o caminho da cruz, não tem como. Normalmente, o que acontece com as pessoas, né? Quando o evangelho não é pregado num lugar, ou se ele é pregado e alguns não recebem por falta de um conhecimento verdadeiro do evangelho, porque é levado só uma justiça própria ou uma vida religiosa, as pessoas que naturalmente conhecem Jesus vão fazer as obras de Jesus sem usar o nome da religião. E as pessoas que vão usar o nome da religião vão usar o nome de Jesus, mas não vão fazer as obras de Jesus, não vão amar o próximo, não vão salvar vidas, não vão se doar. E tem gente que se doa, né? Se tem um morrendo afogado, ele se joga dentro do rio para salvar. O religioso fica na beira do rio orando. Então, são duas atitudes diferentes, mesmo quando há uma religião, uma instituição. E eu, pastor Jones, sinceramente, eu não consigo ficar preso a essa filosofia que o senhor fica, não, porque senão eu estava morto, pastor Jones. Desculpe falar, estaria morto. Eu tenho que fazer uma ruptura muito mais séria comigo, porque é claro que eu posso viver dentro de uma igreja, uma religião, dentro de um templo, eu posso. Mas se esse templo, essa religião não estiver vivendo Jesus, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Então, para mim, eu sou tipo um apóstolo dos gentios. Eu prefiro, assim, sair para o mundo, não ter instituição, não ter ninguém, e ver pessoas vivendo Jesus na prática, do que eu ficar dentro de uma instituição, vendo as pessoas falar de Jesus e não praticar. Isso vai me causar uma angústia tão grande, e vai me hipocritizar, que foi o que aconteceu comigo. Eu me hipocritizei, porque eu fiquei dentro de uma religião cristã, que era só aparência. Eu tive que romper, ou então morria. Eu fiz curso de teologia, eu acho que a teologia ajuda tudo, mas sem a revelação de Deus, o próprio São Tomás de Aquino, que escreveu 4 volumes de síntese teológica, quando Jesus apareceu para ele, levou ele no céu, e ele voltou com o conhecimento de Cristo, ele falou que tudo que ele tinha escrito era lixo, igual Paulo. Então você vê a sublimidade da revelação de Cristo, em relação a qualquer conhecimento e esforço humano. E ele fez um esforço terrível, São Tomás de Aquino. Eu tenho os livros dele. Não se joga fora. É interessante para entender as coisas. Mas ele usou Aristóteles, e Aristóteles estava errado em alguns pontos. Então ele errou também em alguns pontos. Mas ele foi muito metódico, ele se esforçou, fez o melhor que tudo. Quando Jesus viu que ele se esforçava no pouco que ele tinha, Jesus apareceu para ele e levou ele para o céu. Por isso que ele foi beatificado como Santos Angélicos. A Igreja Católica beatificou ele como um santo anjo. É o título que ele recebeu, porque ele teve uma experiência viva com Jesus, depois de muito esforço. Então, sem essa experiência, sinceramente, eu prefiro ter experiência. Senão eu estou perdido, gente. Não, eu sou muito fraco para continuar no meu esforço humano. Não for a graça de Deus, eu perdi. Alguém quer comentar mais? Todo mundo ali. É que nem a filosofia da Igreja Católica, né, pastor? O que a Igreja Católica diz? Que só ela salva, né? Esse que é o ponto extremo, né? Quem não for católico,
como é que é? As leis católicas, quem é católico, as leis católicas dizem isso, né? Quem não é católico, a única igreja verdadeira que salva é a católica, né? Então esse é o ponto extremo, né? A minha mãe não tem experiência com Deus porque ela acha que a igreja é que dá a garantia para ela. Ela vive mandando vídeo ali que é só a igreja só católica, só o dogma deles. Prefiro viver dentro de uma igreja do que com Cristo. Eles não sabem. Gente, se aparecer 2 Jesus com a mesma barba, o mesmo bigode na frente das pessoas, não sabem qual é o verdadeiro, gente. Isso é crucial para nós no final dos tempos, pelo amor de Deus. Aparece 2 Jesus exatamente igual, com a mesma roupa, como é que você vai saber qual é o verdadeiro? As pregações da IA são tão boas quanto as pregações de pastores aí. Mas qual é o que tem intimidade com Deus? Que realmente sabe que é Jesus que está falando com ele, não é um espírito qualquer. A gente tem que chegar nesse nível, gente. O último teste que Deus revelou para aquele ator do Chosen teve um arrebatamento sobre o último dia com o teste do anticristo. Apareceu um Jesus igualzinho o Jesus, falando o mesmo evangelho, a mesma palavra, tudo igual. Pedindo até para adorar ele. Aí todo mundo na frente da televisão começou a adorar. Aí uma mulher percebeu assim, não, mas esse cara não tem amor. Ele é igualzinho a Jesus, mas não tem amor. Ele levantou e não quis. Porque no final o anticristo disse assim, não, eu não vou matar vocês, não. Vocês não precisam mais negar Jesus, tudo bem, eu já matei muita gente aí, porque eu queria que negasse Jesus, não nega, mas é o seguinte, está aqui um Jesus, e está aqui o culto que ele vai fazer, eu só quero que você reconheça ele. Aí no final, estava todo mundo hipnotizado assim, abaixando, a mulher falou assim, esse cara não tem amor. Esse não é o Jesus. Eu falei, pronto, ela foi salva. É isso, gente. Fineza, uma fineza. Pode falar, irmão Geraldo. Teu conhecimento é muito aprofundado de hoje. Eu achei interessante que você foi tão fundo pesquisar, estudar, conhecer e expor o teu coração, porque você foi procurar aquilo que o teu coração indicava. Eu gostei muito do teu estudo de hoje. Tem uma pergunta que não sei se você fez, você nem perceber, mas eu vou responder, que eu senti no coração de responder, espiritualmente. Como saber se é Jesus na pregação, na igreja que você está ouvindo? Eu sei responder essa pergunta. Se a pregação, os ensinos, te gerar frutos do Espírito, se ela trazer paz, se ela trazer mansidão, doçura, se ela gerar algo, frutos que realmente traz a transformação. Porque se não trazer amor, união, paz, alegria, se não trazer fruto do Espírito, se você estiver em atrito, em guerra, sabe? Se não trazer frutos, não vem de Deus. Porque o primeiro fruto que tem que vir numa pregação é a paz. Você tem que sentir paz. Você tem que sentir a pregação doçura, amor. Porque isso gera a transformação no nosso coração. Gera algo que a gente via em Jesus. Todo mundo, quando Jesus pregava, todo mundo ia acompanhar, aquela multidão ia atrás de Jesus. O que Jesus tinha? Ele tinha a verdade. Ele atraía multidões, porque ele trazia um evangelho que transformava. Ele trazia um evangelho que trazia paz, trazia amor, trazia aquilo que os fariseus não tinham. Porque os fariseus, eles tinham aquele apego excessivo.
as leis, aos mandamentos, mas eles não tinham compaixão com as pessoas, com os próximos. Eles apegaram tanto na força, nos apegos na religião, e esquecia, às vezes, a esposa, o filho, de amar aquele que está do lado. Eu não vou sentar junto com essa prostituta, porque eles estão no pecado. E Jesus, que ele veio mostrar? Ele veio mostrar que essas pessoas precisavam de cura, precisavam de libertação, que Jesus veio para os doentes, que os fariseus não preocupavam, não olhava para as pessoas. E Jesus veio para as pessoas que estavam onde que a igreja não chegava. Muitas pessoas, às vezes, estavam na porta da igreja pedindo dinheiro. Os fariseus passavam e eles não davam nada. Eles não davam a palavra, não levavam para dentro da igreja, não se compadecia. E Jesus veio com o evangelho que trouxe misericórdia, compaixão, que veio para trazer aquilo que a igreja tinha deixado de fazer. Porque a lei era impossível fazer. Jesus veio e mostrou que é possível, que a graça transforma as vidas. A graça alcança aqueles que são mais pequenos. Aquilo que é impossível, a lei e a graça veio como um pobre, um miserável, alcançar a salvação. Jesus mostrou que é possível, que o reino dos céus é dos pobres. Como assim? Não precisa fazer esforço? Como assim? Ele já passa por tribulações, aflições, e essas aflições nos refina. Essas aflições nos dá um coração compassivo, nos dá um coração que nós aprendemos a dividir aquilo pouquinho que tem com os outros, e os ricos não conseguem dividir. Deus pede para nós ter o coração compassivo, misericordioso, e muitas vezes nessas igrejas os pastores pregam, mas se tiver um mendigo pedindo na porta da igreja, ele não dá R$1, porque se ele dá, vai faltar para comprar o carro que ele tanto quer, aquela casa tanto que ele deseja, porque ele já pega na prosperidade, apega que a gente tem que ter o melhor dessa terra, e se apega na teologia que eles mesmos não criam. E Deus pede para a gente ter um espírito de equilíbrio. O que é o equilíbrio? É um fruto do Espírito. Então que esse evangelho nos traga frutos do Espírito. E ele mostra que nós fomos transformados. Amém? Vamos parar de gravar aqui, então. Só quero avisar uma coisa. Quando eu discordo de algo, eu não estou trazendo dissensão e nem divisão. É que quando uma coisa não é doutrinariamente correta em relação ao evangelho, não pode ser tolerado, porque nós somos líderes. Se nós influenciarmos errado alguém, nós somos culpados. Então não dá para tolerar um ensino paralelo. Não significa que eu estou trazendo divisão. Tá? Eu apenas sou uma pessoa que eu sou zeloso. Eu não vou tolerar uma igreja oficializada cristã se ela não pratica. Se eu estiver dentro dela, eu vou exortar a própria igreja. Certo? Se eu estiver dentro da igreja, eu vou exortar a própria igreja. Então,
significa isso, não é divisão. Jesus também, ele, quando estava errado, ele falou duro com Pedro, falou duro com os fariseus, uma coisa que é evidência de verdade não tem nada a ver com divisão. Vamos orar? Mas toda vez que mexe com o nosso eu, a gente se incomoda mesmo. A gente tem coisas para abandonar, né? Quem quer agradecer, eu vou agradecer, então. Se não, era bom alguém. João Batista, agradece para nós aí, se puder orar. Amém, Jesus, glória a Deus, né? A gente tem que aceitar as correções, né? Aceitar ser evangelizado, corrigido através do Espírito Santo, né? Sem menos de nós, tudo é de Deus, né? A palavra do Senhor fala que tudo é dele e para ele. Todas as coisas são para o Senhor. Romanos 11:36 fala assim, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E nós temos que ser, para nós servir, para nós seguir os caminhos do Senhor, tem que ser menos de nós. O lugar mais alto nosso é rosto no chão, submissão. Quando o ego estiver subindo, você opa, tá alguma coisa errada. A gente tem que ser menos de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por todos esses ensinamentos. A gente aprende cada dia, né? Cada manhã se renova no Senhor. Foi um ensinamento, uma aula. Eu creio que cada um de nós aprendeu mais um pouco, né? Que o Senhor venha usar aí o pastor Lucas, os pastores, né? Para que venha nos ensinar a nós a servir. Jesus, ele fez tudo isso por nós, porque ele veio para nos ensinar nós a servir, a ser amigos, amados, abençoados e abençoar um ao outro. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, obrigado. Eu vou parar a gravação. Pode continuar aí, tá? Eu vou só beber uma água lá.